Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 1º de dezembro. Vamos aos destaques de hoje. Porto Alegre foi escolhida pela Embaixada da França como a cidade referência no Brasil para sediar iniciativas ligadas à COP21. O evento marcou o início das atividades ontem. Também foi lançada a primeira virada sustentável da capital gaúcha. De 31 de março a 3 de abril do ano que vem, a cidade vai ser tomada por diversas atividades para promover a sustentabilidade. E uma campanha nas redes sociais tem mobilizado mulheres que sofreram assédio sexual e psicológico. São relatos de todo tipo de violência. Essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização. E elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. E falamos do impasse que envolve o aplicativo Uber na capital. A Prefeitura de Porto Alegre e a empresa Uber se reuniram na tarde de ontem para tentar chegar a uma solução. Um dos assuntos abordados foi a criação de um grupo de trabalho com diversos setores da sociedade para regulamentar o serviço da Uber. Até lá, o transporte continua sendo considerado clandestino pela Prefeitura. O nosso entendimento continua sendo exatamente o mesmo. O serviço do Uber em Porto Alegre, nesse momento, é clandestino. Nós continuaremos atuando, multando R$ 5.900 e apreendendo os veículos. O que temos feito até o momento, vamos continuar fazendo. Enquanto não houver uma nova regulamentação, o serviço prestado em Porto Alegre, ele é irregular. E hoje, logo de manhã, teve acidente na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul. Foi no cruzamento com a Rua Araújo de Porto Alegre, na zona norte da cidade. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. A Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos promoveu uma caminhada para alertar sobre os riscos da obesidade. A caminhada foi no Parque Marinha do Brasil. Entre as capitais do país, Porto Alegre é vice-campeã no ranking da obesidade e do excesso de peso, segundo dados do Ministério da Saúde. Marcos chegou a pesar 130 quilos e optou pela redução do estômago. Ficou magro, mas voltou a engordar e então tomou a decisão de fazer a coisa certa. Hoje eu estou já há 4 anos mantendo o mesmo peso, né? E está tudo, né, dentro da atividade física, da alimentação, mas é uma questão efetiva que a gente sempre tem que ter esse cuidado, não pode se descuidar também, mesmo tendo feito a cirurgia. Depois dos norte-americanos, são os brasileiros que mais recorrem à mesa de cirurgia para emagrecer. A Associação Brasileira de Apoio aos Operados Bariátricos, que promoveu a caminhada, quer estimular as pessoas a optarem pela reeducação alimentar e física. Cirurgia só em última necessidade. O que importa é combater a obesidade, de preferência antes do ponto de uma cirurgia. Alertar que a cirurgia não é mágica, adianta, resolveu, muitas vezes para mim foi muito bom, mas o tratamento é contínuo. E tem que manter sempre a qualidade de vida nesse tratamento. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de pessoas com excesso de peso, 63% da população gaúcha, segundo o IBGE. Um problema que atinge todas as idades. Alívio é a gente ver a criançada brincando assim, longe dos computadores. Antigamente a pessoa corria na rua, jogava futebol na rua, corria nas praças, subia em árvores e desenvolvia bem ou mal as capacidades motoras, adestramento, a condição física naturalmente. E hoje não acontece isso. Mas a criança, para poder ser um adulto saudável e os governos investirem menos em doenças futuras, ela tem que ter bons hábitos alimentares e atividade física. E a criminalidade cresce em Cachoeira do Sul, infelizmente, mas, em contrapartida, aumenta também a intensidade do trabalho da Polícia Civil. Em entrevista na tarde de ontem com o delegado regional José Tasqueto Mota, João Paulo nos atualiza sobre as últimas ocorrências policiais na cidade. Confira. Darcy, eu falo aqui da primeira delegacia de polícia com o delegado José Tasqueto Mota. Delegado, nós tivemos na semana passada um casal, mãe e filho, encontrado mortos. Existe uma investigação para saber a motivação da morte desse casal? Boa tarde, existe. Nós mandamos uma equipe de policiais e de peritos até o local e pelo que foi apurado naquele momento, a casa fica num local ermo, bastante desabitado, com os vizinhos que moram longe. Foi encontrado o cadáver do filho dessa senhora que morreu
perto de uma lagoa morto. Tinha 2 armas com ele, as 2 com os cartuchos intactos, e dentro da casa a senhora estava morta. Pelo que a gente conseguiu apurar, essa senhora ela era hipertensa, ela vivia acamada e era cega também. Então, pela dinâmica dos fatos e pela ausência de outros detalhes ali que pudessem conduzir à presunção ou à convicção de que tenha havido algum disparo de arma de fogo ou violência externa, o que deve ter acontecido é o filho ter morrido, seja de um mal súbito ou talvez até pela picada de um animal peçonhento. Em virtude da morte dele, a mãe acabou ficando sem cuidado dentro de casa e deve ter falecido em virtude disso. Em princípio, não se tem como dizer que houve violência ou algum disparo, até pelo estado de putrefação dos corpos. O DML, o Departamento de Criminalística, agora está fazendo análise desses cadáveres e nos próximos dias vão chegar os laudos, até para a gente fazer esse cotejamento com o que ocorreu. Mas, em princípio, a gente poderia descartar o caso de homicídio ou suicídio, provavelmente 2 mortes naturais. A Polícia Civil tem trabalhado bastante nesses últimos dias, até devido aos fatos que aconteceram aqui em Cachoeira do Sul. Algumas novidades com relação à operação feita no Beco dos Trilhos alguns dias atrás, que tem relação com a prisão daquelas pessoas envolvidas naquele tiroteio que aconteceu ali na Praça José Honorato. O que a Polícia Civil conseguiu desvendar de tudo isso e quais são as novidades que você tem desse caso? De acordo com os testemunhos das pessoas que estavam naquele local e das vítimas, nós conseguimos descobrir que havia 6 pessoas envolvidas. Uma foi presa logo depois pela Brigada Militar, que foi o Alan Patrick. Posteriormente conseguimos identificar também o Elisandro de Leão Melo, que é o preto, que até agora está foragido. Identificamos também que o Luiz Natanael Nunes Paz, o Zé Oreia, também participou e por enquanto está foragido, mas os 2 com a prisão preventiva decretada. E nos últimos dias nós conseguimos prender então o Jonathan D'Artagnan Nunes Paz, o Pinha. Conseguimos prender também o Grilo e conseguimos prender o João Kinksel também, que foi outro que apareceu em algumas filmagens parciais que nós obtivemos, o que foi corroborado com o depoimento das vítimas e das testemunhas. Então, a partir de agora, a polícia vai atrás desses 2 que se encontram oficialmente foragidos. O inquérito já está no fórum, todos estão com as preventivas decretadas e foram indiciados, dentre outros delitos, por 4 tentativas de homicídio qualificado. Uma ocorrida na Cristo Rei, que eles atiraram contra a casa de um familiar da vítima principal, e os outros ocorridos na Praça José Bonifácio, em que eles acabaram alvejando várias pessoas no intuito de atingir o Dudu, que levou 6 ou 7 tiros e atualmente já se encontra na residência sem perigo de vida. Então, a partir disso, nós fizemos esses indiciamentos e aguardamos que eles fiquem presos, provavelmente até o julgamento. Esse é um caso praticamente solucionado pela sua equipe, doutor? É totalmente solucionado. Em poucos dias nós conseguimos dar essa resposta para a sociedade. Uma que nós conseguimos esses depoimentos e a outra que nas partes da cidade em que existe esse monitoramento por câmeras facilita bastante o nosso trabalho. Doutor Mota, um último assunto com relação ao caso do Pivete. Ele acabou sequestrando, né, aquela jovem, disparando tiros contra a residência dela e também a surpresa ao envolvimento dele no assalto da loja Subway aqui em Cachoeira do Sul. Como é que está transcorrendo essa investigação? O Pivete, é o Christian Aires de Souza, ele já tem uma condenação por tráfico e associação derivada da Operação Minha Cela Minha Vida, de 8 anos. Então ele se encontrava solto, talvez aguardando algum recurso judicial. Nós indiciamos ele por 2 tentativas de homicídio qualificado, porque ele atirou em direção à porta do apartamento e atingiu a parede poucos centímetros acima de onde o irmão menor dessa menina se encontrava deitado. Posteriormente ele rendeu ela com o uso de arma de fogo, obrigou a subir na moto e saiu em disparada pelas ruas de Cachoeira do Sul, sem respeitar sinais em velocidade elevada. Então, invadindo uma preferencial, ele acabou causando um acidente em que a perna dela acabou quebrada. Diante disso, a pessoa, segundo o direito, ela assume o risco de causar uma lesão mais grave ou até a morte. Então, nós iniciamos ele também por essa tentativa de homicídio e pelo porte de arma. Quando submetemos também a foto dele às vítimas ali que foram do roubo do Subway, ele foi reconhecido também, inclusive pelo detalhe dos olhos dele, que são olhos claros. Aí, nesse inquérito também, nós remetemos a última semana para o fórum e solicitamos a prisão preventiva, até porque ele já está preso preventivamente pelas essas 2 tentativas de homicídio ocorridas nos Apezinhos. Infelizmente, ele estava na rua, a gente agora também aguarda que ele permaneça preso até o julgamento dos crimes. Darcy, se a violência, a criminalidade aumenta,
aumenta também e intensifica o trabalho da Polícia Civil aqui de Cachoeira do Sul com a finalidade, com a intenção de dar segurança à população. João Paulo Ferreira, diretamente da 1ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Cachoeira do Sul para o NT Sul. Tá certo. Obrigada, João Paulo, pelas informações. E em busca de uma solução para o impasse que envolve o aplicativo Uber na capital, a Prefeitura e a empresa de transporte privado se reuniram na tarde de ontem. Mas enquanto a regulamentação não sai, o serviço continua sendo considerado clandestino. O encontro a portas fechadas durou quase 1h30. Um dos assuntos abordados foi a criação de um grupo de trabalho com diversos setores da sociedade para regulamentar o serviço da Uber. Até lá, o transporte continua sendo considerado clandestino pela Prefeitura. O nosso entendimento continua sendo exatamente o mesmo. O serviço do Uber em Porto Alegre, nesse momento, é clandestino. Nós continuaremos atuando, multando R$ 5.900 e apreendendo os veículos. O que temos feito até o momento, vamos continuar fazendo. Enquanto não houver uma nova regulamentação, o serviço prestado em Porto Alegre, ele é irregular. O diretor da empresa no Brasil, Guilherme Teles, disse que está disposto a buscar junto à Prefeitura a melhor forma de trabalho, mas que a frota vai continuar operando normalmente. A Uber paga todos os impostos que são devidos. Agora, mais do que isso, além dos impostos, o que a gente tem visto em outras cidades, como a cidade do México, é uma regulamentação que prevê também uma cobrança de uma taxa, seja ela de 0,5%, de 1%, uma taxa que é revertida para o transporte público da cidade, ou seja, o transporte privado, melhorando a qualidade do transporte público da cidade. A Uber começou a operar na capital no dia 19 de novembro. Desde então, vem causando muita polêmica. De um lado, os taxistas que se sentem prejudicados com o aplicativo e a Prefeitura que discorda do funcionamento da frota sem a regulamentação. Do outro, é parte da população que defende o novo transporte privado como alternativa ao táxi. Na última quarta-feira, a Câmara de Vereadores aprovou um projeto que proíbe a operação do Uber na cidade, que ainda não foi sancionado pelo prefeito. No dia seguinte à votação do projeto, taxistas agrediram um motorista que trabalhava pelo aplicativo, aumentando a polêmica. A EPTC diz que está tomando providências para que casos como esse não se repitam. O cadastro de novos taxistas ou na renovação, né, dos atuais taxistas, é bom que se diga que o cadastro deles é renovado anualmente, está sendo feita uma pesquisa através do sistema Consultas Integradas para que sirva como base para a tomada de decisão se vamos autorizar ou não, né, que aquele cidadão conduza táxi na cidade. E o ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, o ex-secretário de Infraestrutura e Logística, João Vitor Domingues, e o atual secretário da pasta de Transportes e Mobilidade, Pedro Festivalen, além de 2 dirigentes do DAER, tiveram seus bens bloqueados pela Justiça. O valor do bloqueio soma mais de R$1 bilhão e é referente à multa aplicada em 2013 pela conduta dos réus, que a Justiça entendeu como atos de improbidade administrativa. O bloqueio foi feito para garantir o pagamento da multa determinada pelo Ministério Público, exigindo que o governo do estado realize a licitação do transporte intermunicipal de 1.800 linhas que são reguladas pelo DAER. Segundo a juíza Andréia Terry do Amaral, os gestores públicos responsáveis pelo cumprimento da determinação teriam se omitido de cumprir a ordem, alegando a complexidade do tema e a necessidade da elaboração de um plano diretor. Pelo descumprimento da decisão, foi fixada em 2013 a aplicação de multa de pouco mais de R$1 bilhão. A gente vai para o intervalo agora e a seguir mostramos uma campanha nas redes sociais que tem mobilizado mulheres que sofreram assédio sexual e psicológico. Essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização e elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. E hoje, logo de manhã, teve acidente na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul. Foi no cruzamento com a Rua Araújo de Porto Alegre, na zona norte da cidade. Você vai ver os detalhes em instantes. Um acidente causou transtorno hoje de manhã na Avenida Brasil, em Cachoeira do Sul. Foi por volta das 6h50 da manhã, no cruzamento com a Rua Araújo de Porto Alegre, na zona norte da cidade. Um cadete bateu numa van que fazia o transporte de trabalhadores da Granol. A van era conduzida por Júlio César da Silva, de 36 anos, que trafegava pela Araújo de Porto Alegre e atravessaria a Avenida Brasil, quando foi atingida pelo cadete conduzido por Andrei Amaral, de 21 anos.
O condutor da van diz que o cadete andava em alta velocidade. Já o condutor do carro diz que teve a frente cortada pela van. Apesar dos estragos, não houve feridos, felizmente. E tem mudança no trânsito de Cachoeira do Sul, viu? Fique atento às alterações que o setor de trânsito já implantou na cidade. Para diminuir os congestionamentos e garantir uma fluidez melhor do trânsito em Cachoeira do Sul, o setor de trânsito está colocando em práticas algumas alterações na circulação de veículos e locais de estacionamento na cidade. Uma das medidas que já está valendo é a proibição de estacionamento no lado direito, sentido centro-bairro, da rua Silvio Scopel, entre as ruas 15 de Novembro e Marechal Floriano. Essa é uma medida que melhorará a fluidez no trânsito naquele perímetro, criando mais uma alternativa para os veículos vindos da 15 para acessar a Marechal Floriano sem prejudicar o acesso ao zoológico, pois a rua continuará mão dupla, informa o coordenador do setor de trânsito, Oberdan Ezequiel. A prefeitura já fez a sinalização vertical com a colocação de placas e também a pintura do meio-fio. Outra medida prevista pelo setor de trânsito deve valer a partir do dia 10 de dezembro de 2015, com o prolongamento de mão única nas ruas Major Ourix, no sentido bairro Centro, entre as ruas Comendador Fontoura e Marechal Floriano. A rua Major Ourix já é mão única entre as ruas Marechal Floriano e Saldanha Marinho. E hoje é dia do comentário do nosso consultor de empresas, Leopoldo Brandt. Confira as dicas de hoje. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo novamente esta semana. Pergunto para vocês, empresários, vocês conhecem bem o que é meritocracia? Meritocracia, que técnica é essa? Que situação é essa que se faz? O que é isso que se faz dentro de uma empresa? Já pensou em meritocracia? Vamos começar explicando o seguinte: a meritocracia é um sistema ou processo, como queiram definir essa situação, mas é um método que se aplica dentro de uma empresa e é aplicado por grandes líderes mundiais. Grandes empresários de grandes empresas conseguem tocar as suas empresas à frente através da meritocracia. E o que é essa meritocracia? Para muitos, quando se fala meritocracia, significa o quê? Maneira de punir, maneira de fazer alguma coisa. Quando ela não é bem aplicada, realmente é nisso que sai. Mas a meritocracia não é nada mais nada menos do que chamar os teus colaboradores ou o teu empregado, como tu queira chamar, para que trabalhe junto contigo e também partilhe dos resultados da tua empresa. Então, o que acontece com a meritocracia? A meritocracia, ela deve ser trabalhada de uma maneira onde que as pessoas que te assessoram, o grupo que tu lidera, esteja te acompanhando junto e podendo atingir as metas, e cada vez que atinge as metas, tem seus benefícios de acordo com situações pré-determinadas. Ou seja, a meritocracia é um excelente modelo, e eu coloco como excelente modelo, principalmente em situações quando começa a ficar mais difícil. Ou seja, vamos motivar a todos, veja bem, ganha o empregado, ganha o patrão. Por quê? Porque as duas partes vão crescer junto dentro da meritocracia. Se atinge os objetivos, se atinge as metas, lógico, todos partilham e todos partilham do lucro dentro dessa empresa. O que acontece muitas vezes que dá errado dentro da meritocracia é que alguém, por não entender dela, não saber aprofundadamente o que é ela, faz o quê? Puxa e coloca metas totalmente absurdas. E a meritocracia, ela não é somente de metas, metas de venda, metas disso, metas daquilo. Não, ela é o quê? Ela é um processo onde que tem que ser medido tudo aquilo que as pessoas fazem dentro da empresa. E vamos partir de uma antiga e velha situação que todos nós sabemos. Se a gente não consegue medir o que a gente faz, a gente não tem como saber se está crescendo ou não está crescendo. Como eu vou poder dizer que eu estou melhor que o ano passado? Baseado em quê? Eu tenho valores, eu tenho números, eu tenho situações que eu medi essa situação, e todos os nossos atos dentro de uma empresa podem ser e devem de ser medidos, justamente para que se faça a comparação de um ano com outro ano. Isto chama-se a meritocracia. A meritocracia muitas vezes é má aplicada por empresários, por pessoas ou governos, como já se teve situações aqui próprio no Rio Grande do Sul, querendo aplicar, com situações de punições, ou seja, fazer uma
Meta, fazer alguma coisa que realmente ninguém vai alcançar. E aí sim, aí a pessoa tem como uma punição. Não. A meritocracia, se pegar e estudar, ela é uma das melhores ferramentas para que todos cresçam junto e todos possam ter medido o seu desempenho. Será que eu sei medir o meu desempenho? Será que eu sei o meu desempenho como empregado? Será que eu sei o meu desempenho como empreendedor, como patrão, seja lá como queira definir? Esta é a situação da meritocracia, definir o nosso desempenho. Tu que está aí nos assistindo, sabe dizer se tua empresa está melhor ou pior que o ano passado? Melhor ou pior em quantos %? Ah, na axiologia, acho que vende mais, acho que vende menos? Não, pessoal. Vamos usar técnicas e vamos ter precisão em cima disso. Isto é meritocracia. Procure e se aprofunde mais em cima dela. Grandes líderes de grandes empresas adotam isso e têm grandes resultados. Muito obrigado e até a semana que vem. Uma campanha está mobilizando milhares de pessoas nas redes sociais. Ao clicar na hashtag Meu Amigo Secreto, é possível ler relatos sobre todo tipo de assédio sexual e psicológico que mulheres sofrem no dia a dia. O movimento é uma forma de alerta. Mostra que os tempos são outros e que as mulheres precisam e querem ser ouvidas. Ninguém sabe como a campanha começou, mas são tantas postagens que elas já foram parar entre as mais comentadas no Twitter. A ideia é que mulheres denunciem comportamentos machistas que presenciaram. Cantoras, políticas e até o Twitter oficial do Senado já se engajaram. E nas ruas, todo mundo tem algo a comentar. Eu acho importante para visibilizar as ações machistas do cotidiano, que em geral é ignorada pela sociedade de uma forma geral. E todo mundo teve situações machistas em algum momento na vida. Várias situações, assim, tipo, dentro de casa, toda vez que alguém vai fazer churrasco é sempre o homem que vai lá e faz, não é a mulher. Várias coisas, assim, do dia a dia que a gente vê que o homem quer fazer, que a mulher não pode fazer. Mas será que a mobilização pelas redes sociais faz alguma diferença? A criadora de uma ONG que trabalha pelo empoderamento das mulheres garante que sim. Dentro das redes sociais e as mídias digitais, ações como essas, elas são ações de conscientização contra a violência. Elas empoderam mulheres que às vezes têm vergonha ou receio de publicar coisas, ou de falar coisas pessoalmente. Elas empoderam elas a se sentir à vontade. Elas estão se sentindo num lugar seguro, né, porque elas estão atrás do computador delas, elas estão se sentindo acolhidas porque tem outras pessoas publicando coisas parecidas. Então essas ações digitais, elas são ferramentas super importantes de conscientização e elas sim podem mudar o mindset de uma sociedade. Não é a primeira vez que as redes sociais são inundadas por relatos sobre feminismo. No mês passado, a hashtag Meu Primeiro Assédio trouxe à tona 82 mil relatos de mulheres contando como foram assediadas pela primeira vez. Uma análise de 3 mil depoimentos mostrou que, em média, o primeiro assédio acontece antes dos 10 anos. Com Renata foi um pouco mais tarde, e a consciência do abuso só surgiu quando participou da campanha na internet. Pela campanha do primeiro assédio, eu me dei por conta que o meu primeiro assédio foi ter sido abusada, na verdade. Eu fui beijada à força num festival e eu era jovem, criança, enfim, 14, 15 anos. E tu imagina que isso é normal. A crença que te passam é que, ok, alguém fez isso, tu empurrou, aconteceu. Mas é um abuso, é um assédio e essas campanhas te fazem refletir há quanto tempo esse tipo de situação está na tua vida por tu ser mulher. O debate sobre feminismo ganhou força nos últimos meses. Primeiro, uma pesquisa do IPEA mostrou que 26% dos entrevistados concordam com a afirmação de que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. O tema também foi abordado na última redação do Enem. A violência de gênero já matou 332 mulheres no Rio Grande do Sul desde 2012. E ao passo que a gente enxerga essa violência como algo real, a gente vê esses números e enxerga esses números como seres humanos, não só como números de dados, são mulheres que estão morrendo por ser mulheres.
Essa violência, que a gente está falando de morte, mas a gente pode falar de estupro, a gente pode falar de abuso infantil, onde as maiores abusadas são as meninas. Então, quando a gente enxerga que as mulheres, sim, elas são vítimas e elas estão morrendo e elas estão sofrendo violências gravíssimas todos os dias, a cada minuto que passa, não é frufru, isso é uma coisa bem séria. Cachoeira do Sul com possibilidade de pancadas de chuva agora à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 29 graus. Amanhã, quarta-feira, o tempo fica encoberto e instável. Mínima de 19 e máxima de 28 graus. Quinta-feira também de tempo instável. As temperaturas variam entre 20 e 31 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta terça-feira. Novas áreas de instabilidade se formam e espalham chuva na metade norte do estado gaúcho, incluindo a faixa que vai de Uruguaiana a Porto Alegre. Não há previsão de chuva para a metade sul do estado. A sensação é de calor na maioria dos municípios. Em Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 31. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25. Em Santa Maria, na região central, 30 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 23. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24 graus. No ano letivo de 2016, as crianças de 4 e 5 anos que moram na barragem do Capané, interior de Cachoeira do Sul, devem estudar na Escola Estadual de Nery Pereira. As duas turmas serão uma extensão da Escola Municipal Nossa Senhora Medianeira da Vila Vargas. A estadual fica a cerca de 30 quilômetros daqui do centro. Quem confirma essas informações é a repórter Gabriela Belo. Isso mesmo, Darcy, a comunidade da barragem comemora desde a última quinta-feira esta confirmação. Ao meu lado, a secretária municipal de Educação, Cláudia Vargas. Boa tarde, Cláudia. Como que é e quantos alunos vão ser recebidos neste primeiro momento na escola? Boa tarde. Nós estamos fazendo um convênio com o governo do estado para que a gente possa ocupar espaços, principalmente no meio rural, para atender as crianças de educação infantil, que como manda a meta 1 do Plano Municipal de Educação, a partir dos 4 anos, para o ano de 2016, obrigatoriamente terão que estar na escola. Então, a primeira iniciativa que nós tivemos foi na escola de Nery Pereira, escola estadual lá da barragem do Capané, onde juntamente com os moradores, nós estamos fazendo um levantamento da demanda e já temos em torno de 20 crianças que serão atendidas dentro do espaço da escola estadual, numa sala de aula, mas por manutenção do governo municipal. Isso nós estamos fazendo para atender as crianças o mais próximo possível da sua residência. Então, hoje nós temos, como eu já disse, em torno de 20 crianças. Estamos aguardando que aqueles pais que têm interesse procurem a escola e, dependendo do número de crianças, nós teremos a possibilidade, nessa localidade, de abrir 2 turmas, uma pelo turno da manhã e outra pelo turno da tarde. E como que vai funcionar a questão de transporte desses pequenos? Toda criança que mora no meio rural, ela tem a possibilidade de usar o transporte escolar gratuito, desde que ela more a mais de 2 quilômetros da escola. Então, aquelas crianças que moram a uma distância maior ou igual a 2 quilômetros, elas terão o direito ao transporte escolar. E como que vai ser a questão de contratação de professores, e equipe para trabalhar aí também a merenda nessas localidades? Sim, a merenda ela será feita pelo próprio funcionário da escola estadual, e ela será fornecida pelo município, em comum acordo com a escola, e nós teremos a questão de recursos humanos dos professores. Nós hoje já estamos fechando os quadros de recursos humanos das escolas já existentes, para que a gente consiga fechar o levantamento de quantos profissionais nós vamos precisar para o início do ano letivo. Daí, então, nós estamos levantando as possibilidades de contratação emergencial ou de regime suplementar, ou mesmo que seja uma contratação emergencial, já teremos que apontar para um concurso do município para professores de séries iniciais. Para o início desse trabalho, Cachoeira do Sul está aí contando bastante com a ajuda do Estado. Mas como que vai ser todo esse gasto para Cachoeira do Sul? No início do trabalho, o governo federal
tem um incentivo cada vez que a gente abre novas turmas ou que a gente abre novas escolas, né? Na verdade, o início do trabalho acaba sendo um custeio maior para o município, mas para o ano posterior, em que esses alunos já estão registrados no censo, aí, na verdade, tem um acréscimo dos valores recebidos do governo federal, porque os alunos são registrados aí já no censo escolar. Nós já estamos também viabilizando a questão legal através do Conselho Municipal de Educação, que já tivemos uma reunião a semana passada, e estão surgindo mais duas possibilidades também em escola estadual, que é na localidade da Ferreira, na Escola Zilá da Gama Mor, porque lá também nós não temos escolas municipais. Então, nessa escola da Ferreira, os pais que têm interesse dessa escola, da educação infantil, devem se dirigir direto à direção da escola, né, e fazer a sua inscrição para que a gente possa ter a noção exata da demanda. Temos também a Escola do Passo da Areia, a Escola Estadual Honorato Souza Santos, que também hoje pela manhã mostrou interesse em abrir uma turma de educação infantil, onde será feito o mesmo procedimento. Então, aqueles pais de crianças de 4 e 5 anos que têm interesse de colocar seus filhos na escola da Ferreira, Zilá, da Gama Mor, ou na escola do Passo da Areia, que é Honorato Souza Santos, deverão comparecer à escola e fazer a sua inscrição. Nós só abriremos turmas nessas localidades mediante a demanda concreta e um número razoável de alunos. É necessário aí um número mínimo de 10 crianças por localidade. Mais ou menos o que a gente tem exigido é em torno de 10 crianças, né? Até porque nós temos que colocar um recurso humano e isso demanda também a questão do transporte. Então, ali naquela localidade que tem a Escola Honorato no Passo da Areia e a Escola Zilá na Ferreira, né, nós estamos aguardando a demanda da localidade para que a gente possa definir se as turmas vão ocorrer nas duas escolas ou apenas em uma das duas onde houver a demanda maior. Neste primeiro momento, nós estamos apenas fazendo a inscrição. Então, logo seja fechado o convênio, então nós iremos fazer a matrícula, né? E isso nós estamos aguardando essa demanda, depois nós iremos elaborar a documentação que irá para o governo do estado e assim que estiver assinado o convênio, então nós faremos as matrículas e os pais serão previamente avisados. E como vai ser o pagamento da questão do transporte, da questão da merenda? Será proporcional ao número de alunos inscritos? O transporte ele é de responsabilidade do município, será pago pelo município. A merenda será proporcional ao número de alunos que estão frequentando aquela escola. E ainda há um percentual de pagamento de conta de água e de luz que o Estado receberá, né, para cobrir os gastos com aqueles alunos que estão usando as dependências da escola estadual. Para finalizarmos, secretária, cada vez mais cedo, né, as crianças estão entrando aí na sala de aula, afinal de contas. Há uma retração, algo, né, a ser relatado de parte dos pais para mandar essas crianças tão cedinho? Na verdade, esse ano, como eu tenho dito, vai ser um ano atípico, né, porque muitas das nossas crianças não estavam habituadas a ir para a escola aos 4 anos. Mas cientificamente já foi constatado em outros países mais evoluídos que esse período é muito importante para a criança, não só para a questão do conhecimento, mas para a questão da socialização. Então, acontece em alguns casos, principalmente desses pais do meio rural, até por causa da questão de segurança, né? Porque fica difícil a gente colocar um filho de 4 anos no transporte escolar. Obrigada pelas informações. Muito obrigada. Obrigada. Darcy. Obrigada, Gabi. A seguir, Porto Alegre foi escolhida pela Embaixada da França como a cidade de referência no Brasil para sediar iniciativas ligadas à COP21. O evento marcou o início das atividades ontem. Também foi lançada a primeira virada sustentável da capital gaúcha. De 31 de março a 3 de abril do ano que vem, a cidade vai ser tomada por diversas atividades para promover a sustentabilidade. E a discussão sobre o destino do patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Depois do intervalo, recebemos convidados aqui no estúdio para falar desse assunto. Nós voltamos já. Crise, dificuldade, violência é o que a gente tem mais ouvido falar nos últimos tempos, não é mesmo? Mas afinal, o que pode ser feito para mudar a realidade que o Brasil tem vivido? Você acha que o nosso país tem como melhorar? Veja o que diz Júlio Mafuz.
Olá, boa tarde. Quando falamos em mudar o país para melhor, uma palavra mágica nos vem à cabeça: educação. Todos acreditamos que precisamos melhorar a qualidade do ensino brasileiro, tanto na rede pública como na rede privada. Mas como se faz isso? Será que faremos apenas colocando mais dinheiro? A Islândia é um dos países que mais investe em educação e tem um excelente índice de qualidade. Mas o valor é de pouco mais de 7% do PIB. Aqui, investimos algo em torno de 6,3%. Mas o grande diferencial aqui, no entanto, é que temos um altíssimo número de alunos matriculados. E aí, ao dividirmos este recurso, o investimento por aluno cai muito, nos deixando na penúltima posição entre os 35 países mais ricos. Mas o que quero dizer com isso? Que não basta apenas atingirmos o tão sonhado número de 10% do PIB para a educação que iremos melhorar nossos índices. O valor, sim, é importante, mas carecemos de gestão de recursos também. Mas então, o que mais precisamos? Sem dúvida, precisamos qualificar, por exemplo, nossos professores. Temos sim pessoas exercendo uma função de extrema importância, mas muitos deles sem nenhuma habilidade para tal fim. Se repetir um aluno de ano é jogar o dinheiro no lixo, formá-lo sem nenhuma capacidade também o é. 40% das nossas crianças com 8 anos de idade, embora não tenham tido acesso ao ensino fundamental, não sabem ler e escrever. Mais da metade das crianças e adolescentes que concluíram o ensino médio, nós podemos considerar quase como analfabetos funcionais. O IDEB mostra melhor, mas estamos muito, mas muito longe do ideal. Precisamos nos convencer, primeiro, que estamos mal. E se quisermos mesmo mudar o quadro, precisamos de apoio popular. A população precisa querer isso. Vimos aqui que não é apenas o dinheiro que muda a realidade escolar. O que muda são ações e capacitação. Precisamos qualificar nossos professores para que eles possam atender às expectativas dos alunos. Professores digitais para alunos digitais. Porque o que vemos hoje é uma educação do século XIX em pleno século XXI. Falei e assino embaixo. Porto Alegre foi escolhida pela Embaixada da França como a cidade referência no Brasil para sediar iniciativas ligadas à COP21. Um evento marcou o início das atividades que continuam até o ano que vem. Porto Alegre foi escolhida por ter realizado várias edições do Fórum Social Mundial e também porque o Rio Grande do Sul é o segundo estado do país em cobertura aquática, graças à Lagoa dos Patos. Mas nada disso impede que também por aqui se sofram os efeitos do clima. Depois do agosto mais quente dos últimos 100 anos, setembro foi marcado pelas maiores chuvas de todo o planeta. E não é de agora. Em 2004, o furacão Catarina devastou a cidade de Torres e mostrou como as mudanças climáticas podem ser cruéis. A questão atual é saber com que proporções nós queremos que essas mudanças climáticas se verifiquem. A COP21 em Paris terá a grande missão de reduzir as emissões para que as mudanças climáticas não sejam superiores a 2 graus centígrados no presente século. Uma das atividades preparatórias à COP aconteceu pela manhã em Porto Alegre e reuniu autoridades e a sociedade civil. Em comum, a certeza de que não é possível esperar apenas pelos governantes. Também foi lançada a primeira virada sustentável da capital gaúcha. De 31 de março a 3 de abril do ano que vem, a cidade vai ser tomada por diversas atividades para promover a sustentabilidade. Toda a população, todos os segmentos, não apenas o centro da cidade, muitas atividades descentralizadas, atividades artísticas, de rua, de auditório, passeios, gincanas, um conjunto imenso de atividades, incluindo um seminário, que é o Seminário da Virada, que vai acontecer no Araújo Viana.
Na última sexta-feira foi realizada na Cacisque, em Cachoeira do Sul, uma reunião em que foi discutida uma nova proposta de entendimento da Lei do Patrimônio Histórico de Cachoeira do Sul. João Paulo conversa com o organizador do evento, Cláudio Vieira, que é presidente do SINCO, e também com o advogado Thales Machado Altoé. Nós vamos falar aqui no NT Sul de hoje, com os nossos convidados especiais, sobre um assunto que vem borbulhando aqui em Cachoeira do Sul já há algum tempo, que é a questão do inventário do patrimônio histórico da cidade. E para falar sobre o assunto, eu vou conversar com o engenheiro Cláudio Vieira, presidente do SINCO, Sindicato das Indústrias Imobiliário e Construção e Olarias de Cachoeira do Sul, e também com o doutor Thales Machado Altoé. Cláudio, seja bem-vindo ao NT Sul, obrigado por atender o convite da gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e poder esclarecer algumas dúvidas, enfim, as perguntas que tu possa nos fazer. Doutor, muito obrigado por trazer... Boa tarde a todos, nós que agradecemos a oportunidade. Tá certo. Cláudio, eu quero começar te perguntando, de onde surgiu essa ideia de contratar alguém para esmiuçar, para apresentar de forma técnica esse projeto? Bom, na verdade, esse assunto vem à tona quando o governo municipal enviou à Câmara de Vereadores um projeto de lei que visa regulamentar a política do patrimônio histórico em Cachoeira do Sul. Tomei conhecimento através de uma audiência pública que foi realizado na Câmara de Vereadores. Estando lá, tomei conhecimento deste projeto, enfim, e ao ler ele, tomar conhecimento de todos os dados, entendi que era um assunto muito técnico e nós deveríamos fazer um estudo jurídico do que realmente estava sendo proposto, né, e fazer uma interpretação jurídica. Trabalhamos com basicamente dois direitos, o direito individual e o direito coletivo. Então é simples da pessoa entender. Ela tem um direito como cidadão, mas a coletividade também tem um direito de preservação em função do coletivo. E o embate nasce daí. Então, o que nós precisamos nessa lei? Precisamos de critérios claros, objetivos. Na realidade, o maior problema hoje jurídico dentro do Brasil não é a falta de leis, nós temos excessos de lei. O problema todo é que nós não temos a segurança jurídica. A lei ela não nos passa um critério objetivo, ela não nos dá o alcance dela e, na realidade, ela não resolve os problemas. Então, no nosso caso de patrimônio histórico, nós precisamos de uma lei que regule exatamente esse conflito de interesse. Não é derrubar tudo, não é preservar tudo, mas na medida exata que isso vá acontecer, que aconteça de uma forma criteriosa, objetiva, porque o proprietário não pode ficar em pânico, mas nós também não podemos perder o rico patrimônio histórico que nós temos. E isso precisa ser feito de uma forma técnica, de uma forma justificada, fundamentada, e infelizmente o projeto da forma com que a gente analisou que ele estava tramitando e provavelmente ia rumo à aprovação, aconteceria exatamente ao contrário do que deveria ter acontecido. Partiríamos do resultado e depois buscaríamos os meios, e na realidade deveria ser o contrário. A gente primeiro revisa, primeiro a gente pesquisa, primeiro a gente define o que deve ser preservado e depois a gente chancela. Tais imóveis vão ser preservados por isso, por isso e por isso. Agora, a gente partir do contrário, a gente buscar uma justificativa de preservação para alguma coisa que tu já determinou que deva ser preservado, juridicamente não tem lógica. E no caso do patrimônio histórico municipal, que é riquíssimo, essa lei, pelo que a gente teve a oportunidade de fazer um estudo jurídico, não entramos no mérito técnico de preservação histórica. A nossa análise foi jurídica. Ela não trazia segurança para nenhuma das partes. E hoje o nosso maior problema dentro da operação do direito, seja como advogado, promotor ou o próprio juiz que vai julgar toda essa contenda, ninguém e os tribunais
tem vários casos e a gente procurou passar essa ideia na palestra hoje. Existem decisões para todos os lados, não existe segurança e enquanto esses processos se arrastam por 20, 30 anos, o imóvel caiu. Ou seja, a lei não foi eficiente para ninguém, ela não preservou o imóvel, que seria a preservação, a proteção do interesse coletivo, ela não resguardou o interesse e o objetivo do particular de ter o seu patrimônio e ele poder usar como ele quer, porque a partir do momento que inicia uma demanda judicial, esse imóvel está protegido por força de liminar, então ninguém mais mexe nele. 20, 30 anos depois, quando conseguimos o trânsito em julgado de uma decisão final, na grande maioria dos casos, o imóvel já sofreu danos que são irreparáveis. E se o particular, de repente, ele teve um ganho depois de todo esse gasto, depois de todo esse investimento e depois de todo esse sofrimento, esse imóvel já tem o rótulo de que ele é intocável, ele não pode ser preservado e essa perda, essa reparação não está previsto em lugar nenhum quem vai fazer para esse particular. E nós tivemos vários casos no Brasil assim, recentemente em Porto Alegre, no bairro Petrópolis, que aconteceu uma situação semelhante, estão brigando até agora. E com certeza em Cachoeira seria a mesma coisa. Os particulares entrariam na justiça, o poder público também seria afetado. A lei em si, como ela estava na nossa ideia e na nossa concepção ao término do estudo, ela não seria vantajosa para ninguém e ela não traria segurança jurídica. Na última sexta-feira, dia 27, o 5 promoveu um encontro aqui em Cachoeira do Sul com diversas entidades. Na sua opinião, qual a importância que tem de se reunir essas entidades para apresentar isso aí para a população? O 5 se sentiu na obrigação, enquanto uma entidade empresarial, na defesa, sim, é bom que se diga, dos nossos interesses, dos nossos associados, mas também na defesa da nossa sociedade. Somos favoráveis, sim, à preservação da história, porém, que ela permita a construção de um futuro com harmonia com o nosso desenvolvimento. E o primeiro passo que tem que ser dado é a retirada desse processo da Câmara de Vereadores, para que aí sim montar-se um grupo de trabalho, com técnicos, com membros de toda a nossa sociedade, e para que todos juntos possamos sim construir uma política pública que contemple a preservação da nossa história, mas que contemple o nosso desenvolvimento. Se o projeto for aprovado do jeito que está, o que isso aí pode impactar na nossa sociedade? Analisando a situação hoje, como ela se encontra, a partir do momento que fazemos a inclusão automática de todos esses imóveis, sem que se faça um estudo prévio e determinando que eles passam a condição de bens de patrimônio histórico, se muda o status desses bens. Quando esse inventário foi feito em 89, se tinha uma noção puramente de conhecimento, de listagem. À medida que o tempo foi evoluindo, e principalmente na última década, inventário de patrimônio histórico ele ganhou bastante importância. Com o advento da Constituição, a Constituição, no seu artigo 216, ela cita que uma das formas de preservação é o inventário. Naquela época ele era feito de uma forma. Hoje ele é feito dentro de uma concepção bem mais técnica, aprofundado, fundamentado, embasado. Só que para efeito de judiciário, a partir do momento que o poder público municipal, que tem a competência de iniciar e promover essa lei, ele afirma que os 130 imóveis têm esse status, amanhã depois ele não vai poder e não vai conseguir se defender, seja a nível público ou o próprio particular, de dizer que esse imóvel não é importante, não deva ser preservado e não tenha que ser preservado. Ou seja, é uma situação irreversível.
irreversível, na realidade, na vida é só a morte, né? No judiciário hoje no Brasil, o maior problema é exatamente esse. Nós não temos mais segurança jurídica em assunto nenhum. Mas eu diria que juridicamente a situação piora muito. Porque hoje as determinações judiciais através de ação civil pública, existem condenações, e chegando uma condenação, seja o particular ou o público, ele foi condenado a restaurar, ele foi condenado a manter, foi condenado a reconstruir, a dificuldade dele se defender é muito grande. Hoje, os julgados, a gente nota pela linha já pacificada nos tribunais, que a partir do momento que existe uma regulamentação municipal, a situação fica muito mais séria. E é exatamente essa regulamentação municipal que hoje nós estamos discutindo. Então, eu acredito e finalizo a resposta dizendo que talvez a maior surpresa da comunidade tenha sido o alcance que essa lei tem e ninguém sabia. Que não era simplesmente mais uma leizinha que deveria passar sem discussão, era uma lei, talvez uma das mais importantes do município, porque ela impacta essa geração e as futuras. Sim. Não entramos no mérito da preservação, nós entramos na parte jurídica dos reflexos, e os reflexos dessa lei são enormes. Nós temos problema de fiscalização do Tribunal de Contas, que essa lei com certeza vai ter implicações na lei de responsabilidade fiscal. Porque o município, ele está criando, em tese, na realidade, ele não definiu a despesa. Ele está fazendo uma previsão de uma despesa futura. Porque como ele sabe que ele futuramente vai ser réu, porque ele é o responsável subsidiário pela proteção desse patrimônio, se ele estipula agora que todos são importantes e passam ao status de imóveis que devam ser preservados, ele está criando um problema futuro. Amanhã depois ele não vai ter como se defender. E as implicações são tributárias, são muito grandes. E hoje eu acredito que as pessoas que lá estiveram se deram conta da importância da lei. Então daqui para frente, torço que o debate continue, porque nós precisamos aprofundar o assunto. Tá certo. Eu quero agradecer ao Dr. Thales Altoé. Muito obrigado. Agradecer também ao Cláudio Vieira. Obrigado pela disponibilidade. Eu que agradeço. Darcy, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, João Paulo. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.